Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Murilo Soares, eu sou professor de Trabalho e Processo do Trabalho, sou servidor do Tribunal Superior do Trabalho também, sou analista judiciário, trabalho lá desde 2014, passei um ano em TRT também, TRT da 18ª Região, em Goiás, mas a minha maior experiência mesmo com o processo trabalhista é no Tribunal Superior do Trabalho. E lá a gente analisa basicamente recurso de revista e agravo de instrumento, apesar de que tem outros recursos, né, como agravo, embargo de declaração, embargos, mas a maioria é recurso de revista e agravo de instrumento. E esse vídeo é para tirar uma dúvida de várias pessoas. Muita gente acha que é complexo, acha que é difícil uma causa chegar no TST, mas eu vou mostrar que não é exatamente assim. Bom, primeiro, qualquer causa, em tese, a priori, pode chegar lá no Tribunal Superior do Trabalho. Mesmo se for lá do interior do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Distrito Federal, sim, qualquer causa. E reclamação trabalhista de empregado pequeno, trabalhador rural, sim, não tem nenhum óbice, nenhum problema quanto a isso. Aí não importa se a empresa é grande, se é pequena, se é empregado hipossuficiente ou hipersuficiente, não tem nenhuma restrição em relação a isso. Mas já vamos começar então a explicar que o primeiro passo de um processo trabalhista é a reclamação trabalhista. Pode haver casos em que não é o empregado que ajuiza a ação, pode, é o caso da ação de consignação e pagamento, por exemplo, que a empresa fala ali, não, olha só, eu quero pagar as verbas rescisórias, mas eu não encontro o empregado, então eu vou depositar os valores em juízo, ação de consignação e pagamento. Aí isso evita multas, por exemplo, do 477, parágrafo 8º da CLT, né? Que é a multa pela demora no pagamento das verbas rescisórias. Mas a regra é que o empregado ajuiza a reclamação trabalhista. Essa ação vai ser distribuída no âmbito do respectivo TRT, né? Para uma das varas do trabalho, ou juízes do trabalho também, são termos que a gente considera equivalentes. E aí vai acontecer a primeira audiência, que eu chamo de audiência fast food. Por que chama audiência fast food? Porque essa primeira audiência aqui, ela vai ser só aquela tentativa obrigatória de acordo. O juiz é obrigado a tentar, nessa fase aqui, pelo menos uma vez, com que as partes façam acordo. Não é obrigado a sair esse acordo, mas o juiz sim é obrigado a tentar fazer essa conciliação. Se essa conciliação não acontecer, aí a reclamada vai poder apresentar contestação, que é a defesa. Vai poder contestar, se defender desses fatos aqui da reclamação trabalhista. E aí, depois disso, o juiz, analisando as alegações da petição inicial e da defesa, vai agendar uma audiência de instrução. Nessa audiência de instrução são produzidas as provas ali, prova testemunhal, depoimento das próprias partes. Se for o caso, vai designar uma perícia, né, para apurar se existe trabalho em condições insalubres ou perigosas, se for o caso, né, se for esse o pedido. Ou então, em relação a alguma doença de trabalho, acidente de trabalho, nesses casos é preciso uma perícia também. Mas se não for, fica só ali no depoimento das partes mesmo, das testemunhas, se tiver, e baseado nisso tudo, alegações da petição inicial, alegações da defesa, o que ficou comprovado na audiência de instrução, aí o juiz vai prolatar uma sentença. Esse retângulo preto aqui, essa fase que eu falei, é o primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho. E aí o que pode acontecer depois dessa sentença? Aí qualquer uma das partes, tanto reclamante quanto reclamado, podem ficar insatisfeitos com esse resultado. E aí o que eles podem fazer? Interpor um recurso ordinário, o RO, para onde? Para o TRT, o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. E aí o TRT analisa também essas mesmas coisas, os fatos da reclamação trabalhista, da contestação, vê o que ficou provado ali, né? Tem ata de audiência nos processos. E dependendo da matéria que tiver sido recorrida aqui, aí ele vai prolatar um acórdão. Deixa eu explicar melhor essa questão. Porque imagina uma ação que diz respeito a horas extras, FGTS e danos morais. Se o reclamante só recorrer contra os danos morais, por exemplo, e a empresa não recorrer de nada,
Aí o TRT, aqui no recurso ordinário, só vai julgar, só vai analisar o recurso, obviamente, em relação ao dano moral, às horas extras. E o FGTS acabou a discussão se nenhuma parte recorreu, se nenhuma delas interpôs o recurso ordinário. Beleza, supondo então que o TRT analisa ali quem tem de alegação de dano moral na reclamação trabalhista, o que teve na contestação e o que ficou provado na audiência. Ele pode ou manter essa sentença, ou então reformar essa sentença prolatando um acórdão, que é o nome que se dá à sentença. A decisão do juiz de primeiro grau, daqui da vara do trabalho, é sentença, mas a decisão do TRT chama acórdão. Aí beleza, acontece a mesma coisa. Lembra que quando houve a sentença, a parte pôde interpor recurso ordinário para o TRT? Aqui desse acórdão que o TRT for prolatar, a parte pode interpor recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Aí aqui nasce uma questão interessante que é da súmula 126 do TST, que essa questão de provas aqui, do que ficou comprovado na audiência de instrução, o TST não vai poder analisar. Por quê? Qual que é a função do Tribunal Superior do Trabalho? É analisar se o TRT, aqui nesse acórdão, aplicou corretamente o direito. Então, olha só, se vamos imaginar a situação de danos morais por atraso do salário. Se o TRT disser que ficou comprovado nessa audiência aqui, que havia o atraso por 5 meses de salário, por exemplo, aí o TRT tem direito, ok, de dizer se ele entende que houve ou não atraso de salários. Então, essa premissa fática do atraso de 5 meses não vai poder ser questionada aqui. Esse fato aqui, questão de fato e prova, a conclusão que vai permanecer é a do TRT, se houve ou não esse atraso. O que é debatido aqui no TST, então? Se o fato de haver atraso por 5 meses ou mais de salário é suficiente para gerar indenização por danos morais. E aí essa tese jurídica que vai ser discutida aqui. Não adianta você falar assim, olha só, lá na audiência ficou comprovado que não havia esse atraso de 5 meses de salário, né? Porque essa não foi a conclusão fática daqui do TRT no acórdão. E aí, se o TRT tiver indeferido, o reclamante pode falar assim, não, olha só, TST, o TRT entendeu que ficou comprovado que houve atraso por mais de 5 meses e indeferiu a indenização por danos morais, aqui no acórdão. Aí eu venho, interponho recurso de revista e digo, o fato de haver atraso, na verdade, é por mais de 3 meses, por 3 meses ou mais no pagamento de salários, de acordo com a jurisprudência do TST, esse fato é suficiente para gerar o direito aos danos morais. Então eu quero que você reforme esse acórdão e ou restabeleça a sentença que deferiu os danos morais, ou então defira você pela primeira vez aqui os danos morais. Aí o TST vai arbitrar lá a indenização, se o recurso de revista tiver sido interposto da forma correta, né? E pode julgar procedente esse pedido. E aí esse é outro fato interessante. Não importa se o juiz aqui na sentença ou se o TRT no acórdão julgou o pedido procedente ou improcedente. O TST pode modificar essas decisões aqui, mesmo se a sentença for mantida pelo acórdão ou mesmo se o acórdão tiver modificado a sentença. E aí nós servidores lá do TST, fazemos justamente essa análise da aplicação, da interpretação da legislação trabalhista para ver se o TRT acertou. E esse acerto ele é visto de acordo com a jurisprudência, com o entendimento do TST. Então a gente vê ali, né, qual aspecto fático, quais premissas fáticas ficaram comprovadas aqui, qual foi a conclusão do TRT em relação a isso, e dependendo, a decisão pode ser modificada ou não. E aí tem mais outro ponto interessante também. Olha só, Murilo, por que tem causa que depois de 1 ano da reclamação trabalhista chega no TST, tem causa que é depois de 3 anos? Bom, primeiro porque depende da velocidade que o processo tramita, tanto aqui na vara do trabalho, quanto no TRT. Tem algumas varas do trabalho, alguns juízes são mais rápidos, outros TRT são mais rápidos.
Tem questão de ser rito sumaríssimo ou ordinário. O sumaríssimo é mais célere mesmo, né? Que é aquela causa, normalmente, que vai até 40 salários mínimos. Mas se tiver ente público, de direito público, por exemplo, não pode enquadrar nesse rito. O rito ordinário demora um pouco mais, mas ainda assim a Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do Brasil. Outro fator, se envolver menor, ou então idosos, pessoas com doenças graves, esse processo vai tramitar mais rápido também, porque tem preferência por disposição da lei. E o que mais? Pode acontecer o seguinte, aqui na vara do trabalho, de repente, olha só, que na audiência o juiz pode ter indeferido a oitiva de uma testemunha. Pode falar, não vou ouvir ninguém não, vou ficar só o que está nos documentos. Aí, vamos supor que o reclamante interpõe recurso ordinário para o TRT, falando, olha só, TRT, o juiz aqui cerceou meu direito de defesa, porque na audiência eu não pude ouvir minha testemunha. Então, eu não tive oportunidade de produzir provas. Aí o TRT mantém esse indeferimento. Entende que não era preciso produzir a prova, e aí a solução para a parte é interpor recurso de revista para o TST, alegando essa mesma coisa. Olha só, TST, tanto o juiz na vara do trabalho, quanto o TRT cercearam o meu direito, porque eles não deixaram eu produzir a prova oral. Aí vem o TST, por exemplo, no caso, e entende que houve sim cerceamento do direito de defesa. Aí a causa que estava aqui, lembrando, essa aqui é o segundo grau de jurisdição. Vara do trabalho nesse âmbito, primeiro grau de jurisdição, aqui segundo grau de jurisdição, e aqui não é terceiro grau de jurisdição, é uma jurisdição de tribunal superior. Mas enfim, nesse grau aqui de jurisdição, pode voltar aqui para o primeiro, falando assim, determinando que o juiz do trabalho escute a testemunha que você queria. E aí o processo acaba voltando aqui, vai ouvir a testemunha e o juiz vai decidir de novo, aí vai poder interpor recurso ordinário, aí dependendo do resultado do acórdão, né, pode ser interposto recurso de revista de novo, e vai que nesse recurso de revista a reclamada fala que havia uma nulidade por negativa de prestação jurisdicional pela vara do trabalho também. Então o processo já tinha voltado do TST para a vara do trabalho. Se acontecer isso, é bem difícil acontecer isso. Eu vi acontecer uma vez só, de ter duas nulidades e de voltar lá para a vara do trabalho praticamente desde o começo. Mas pode acontecer, pelo menos em tese, né? E aí, se for acolhida aqui essa negativa de prestação jurisdicional, o processo volta para a vara do trabalho, o juiz vai prolatar uma nova sentença e aí pode seguir o mesmo caminho. Interpor recurso ordinário para o TRT prolata o acórdão, que é a decisão dele, e cabe de novo o recurso de revista. Então, se acontecer isso, acaba demorando um pouco mais. Não é o normal acontecer toda essa situação de ir e voltar, mas como eu falei, pode acontecer sim. E todo esse contexto é analisado lá nos recursos de revista. Pode acontecer também, muitas vezes, do TRT denegar segmento ao recurso de revista. Aí você tem que interpor um agravo de instrumento para fazer o que a gente chama de destrancar o recurso de revista, que é você falar diretamente para o TST. TST, analisa aqui, ó, pelo meu agravo de instrumento, que a decisão do TRT, que denegou segmento, está errada. E até nas últimas semanas, eu tenho feito muitas minutas de votos, de decisão, exatamente acontecendo isso, né? Que o TRT denegou segmento ao recurso de revista de uma forma equivocada, de acordo com o entendimento do TST. Então, lá a gente faz os votos, as minutas de decisões, com base nisso, né? Destrancando e dando seguimento a esse recurso de revista. E na maioria das vezes, quando isso acontece, né, quando a gente destranca por um erro do TRT, acaba sendo dado provimento também ao recurso de revista. E é isso, são essas as considerações iniciais, então, desse fluxograma aqui. Resumindo, é isso, reclamação trabalhista chega na vara do trabalho, pode acontecer a audiência para tentativa de conciliação. Se não houver acordo, o juiz recebe a contestação, a defesa da parte reclamada,
acontece a audiência para produzir provas ali, testemunha, depoimento, documentos também, e aí o juiz decide por meio da sentença. Você pode interpor recurso ordinário para o TRT, e esse TRT vai prolatar um acórdão, que é o nome da decisão que se dá às decisões do Tribunal Regional do Trabalho. Nesse acórdão, ele pode manter ou não a decisão do juiz, a sentença, e contra essa decisão, seja reclamante, seja reclamado, é possível interpor recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho analisar. É isso, então, um abraço e até a próxima.